Saúde na Colher no ar, e no programa de hoje a gente tem um convidado aqui que é um professor, chefe, e ele vai ensinar uma receita especial pra gente, né, professor? Vamos lá. Que receita que é essa, então? Pão de farinha de amêndoas. Então um pãozinho um pouquinho diferente do normal. E vamos fazer uma pasta de abacate para colocar por cima e por fim um ovo cozido de gema mole. É um prato principal, é uma entrada, o que é? O prato principal não, mas ele pode ser uma entrada, pode ser no café da manhã, pode ser num lanche. Às vezes, se de repente está com um almoço um pouco mais leve, não está a fim de comer muita coisa, serve também para o almoço. Por que ele é saudável? Né? A gente Vamos vai lá. usar a farinha de amêndoas, né? Exato. A ideia era propor alguma coisa que a gente gosta de comer, que é uma torrada de pão, de uma forma um pouco mais saudável. Por isso que entra, entre outras coisas, a farinha de amêndoa. Então a proposta é essa. A nossa receita é super simples, né? Não é nada difícil. É super simples, são ingredientes, os únicos dois ingredientes que talvez tenham um pouquinho de dificuldade em achar são a farinha de amêndoa e um outro ingrediente que se chama psyllium, que a gente já vai falar um pouquinho o que é. Mas pela internet dá para achar, talvez mais fácil do que procurar a loja física. Então aí entrega em casa e fica fácil. Professor, vamos fazer o seguinte então. A gente vai mostrar para o pessoal de casa a quantidade certinha dos ingredientes. Anote aí os ingredientes. 300 gramas de farinha de amêndoas, 30 gramas de psyllium, 300 ml de água morna, a clara de 3 ovos, 15 gramas de fermento em pó, sal a gosto e 30 ml de vinagre. Para o recheio, meio abacate maduro, 50 ml de azeite, sal a gosto e suco de meio limão. A quantidade de ovo pochê que você vai fazer vai ser a quantidade que você vai servir. E agora que você já viu tudo que vai na nossa receita, professor, qual que é o primeiro passo aqui da nossa receita, né? O primeiro passo é fazer o pão, porque fazer são 10 minutos menos até, mas ele fica pelo menos 1 hora e 15 no forno. Então é a primeira coisa a ser feita. Então vamos lá. Legal? Primeiras coisas. Farinha de amêndoa colocado aqui dentro, ok? Primeiro a gente começa com todas as partes sólidas da receita. Então é a farinha de amêndoa. Se eu não tiver farinha de amêndoa, eu posso colocar um outro tipo de farinha? Pode ser. Allora, para esta receita, se não encontrar a farinha de amêndoa, você escolhe alguma noz ou castanha de tua preferência. Ok. Pode comprar as amêndoas, nozes, castanha de caju, castanha de pará. Você processa no liquidificador e você tem a farinha ou de castanha, ou de pará, ou de amêndoa. Você pode fazer também, se não achar. Certo. Dá certo. Perfeito. Okay? Então, essa é a mesma farinha de amêndoa, estava dividida em 2 potinhos, para ficar mais fácil. Então, fermento químico em pó, ok? Mistura aqui. Vem o tal do psyllium. Aqui ele está em farinha, às vezes se encontra em flocos. Aqui não tem como fazer em casa, tem que comprar mesmo. Então, psyllium aqui dentro. Aqui foram todos os secos. Okay. Colocou todos os secos, se dá uma boa misturada, ok? Para se misturar, quebrar as bolinhas mais duras da farinha de amêndoa ou castanha, ou aquelas que vocês tiverem utilizado. A partir daqui, buraquinho no meio, água. Na receita está escrita morna, mas temperatura ambiente. Se for um dia super frio, né, que às vezes temperatura ambiente, um dia muito frio, a água está fria. Dá uma leve aquecidinha, mas é justo a morninha. Não precisa ferver. Não precisa ferver de forma alguma, não. Então, água, as claras. E o vinagre, de vinho branco. Mas pode ser vinagre de arroz, pode ser vinagre de álcool, pode ser vinagre de maçã, desde que seja branco, senão vai ficar tudo roxo. E um pouquinho de sal. O sal é a gosto, ok? Então, aqui temos sal, eu coloco uma pitada generosa. Stop, não precisa mais do que isso, justo para dar um gostinho. E aqui eu começo, de novo, a mexer. O engraçado aqui é que num primeiro momento pode assustar porque ela vai ficar líquida, ok? Eu já me assustaria. Exato, mas como parece uma massa de panqueca, é líquida, é cremosa. Num primeiro momento sim, mas se perceber, na medida que a gente vai mexendo, ela está engrossando. Está percebendo que ela já está mais grossa. Parece quase o mingau que coloca no fogo e
e vai engrossando, não? Aqui continua mexendo, percebe que ela vai engrossando. Quando mexeu bem, que ficou tudo homogêneo, mais ou menos nessa textura aqui, que fica um mingau bem grosso ou uma polenta mais durinha, né? Digamos, nesse tipo de consistência aí, não há mais necessidade de mexer. E deixa quieto aqui entre 5 e 10 minutos. O que vai acontecer nesses 5 e 10 minutos? O psyllium vai começar a agir, vai absorver, vai se hidratar e vai firmar a massa, ela vai compactar, vai ficar mais durinha, ok? Daí vai para a forma untada e vai para o forno. Vamos fazer o seguinte, professor, então a gente vai esperar os 5, 10 minutinhos para mostrar para o pessoal de casa o ponto da massa. Perfeito. Então a gente já volta. E na TV, como tudo é a magia da edição, já se passaram uns 5, 10 minutos, a nossa massa já está no ponto. Vamos mostrar para o pessoal de casa como que ela ficou então? Vamos. Então vamos lá, eu tenho já a forma untada aqui e aqui dá para ver a massa que já ficou com uma consistência bem mais... não está igual uma massa de pão tradicional, mas já está bem mais dura, antes estava líquida, ok? E ela meio que desgruda também, né? Desgruda com uma certa facilidade da tigela, certo? A massa cresce, mas não cresce muito. Então, pode usar uma forma, não dá para encher totalmente a forma, mas pode deixar ela mais cheinha, digamos, deixando uns 2 dedos no máximo da metade? Do topo para baixo, ok? Pronto, essa altura aqui mais ou menos tá boa. Quanto tempo no forno? Se for fazer grande, 1 hora, 1 hora e 15. Pequeno assim, uns 40, 45 minutos. Qual temperatura? 180 graus, pré-aquecido. Então a gente vai colocar o nosso já no forno. Agora sim, a gente vai mostrar para vocês aí de casa, né? Como é que faz o recheio. Mas antes, a gente já tem um pão pronto. Exato. Então, o pão pronto, já tirei uma fatia aqui, mas ele fica exatamente como ou um bolo ou um pãozinho de forma inteiro. Ficou bem bonito. Aqui fica o recheio dele, que aparentemente fica bem fechadinho e ligeiramente úmido. Ok? Essa aqui é a textura do pão, como ele fica. Então agora nós vamos cortar umas fatias. De mais ou menos um dedo de espessura. Não mais do que isso, porque senão também fica muito pesado. Vou fazer 3 justo para garantir, vai que uma queima, outra quebra, né? Não sabe como é que é. Coloca numa assadeirinha, ok? Desta forma, certo? Certo. E daqui, forno para torrar. A ideia é cozinhar um ovo dentro desse plástico de maneira que ele fica redondinho e com a gema mole. Então se abre, abre um pedacinho dele aqui e com um pincel se pega um pouquinho de azeite e se dá uma leve untada. Daqui corta, então vocês viram, é mais ou menos um quadrado, como se fosse uma folha A4, mais ou menos o tamanho. Vamos pegar um potinho, uma xícara, uma tigelinha, ok? Alguma coisa para poder colocar o plástico aqui, ok? Desta forma. E aqui se quebra o ovo, placa, aí dentro, direto, assim. Certo? Certo. Não precisa aqui agora não precisa temperar, não precisa fazer nada disso. Então daqui se pega e se faz uma trouxinha. O ideal é tirar o máximo possível de ar. Não tem problema nenhum se fica um pouquinho, ok? Mas quanto mais conseguir tirar, melhor. Aí puxa o plástico, né, que ele vai grudar por si só. Ok. Fez essa trouxinha, dá
apoia aqui 1 minuto, pega, eu tenho aqui já pronto, ok? Pega um pedacinho de barbante, bem aqui próximo faz um nozinho simples. Então dá um nozinho, ok? Aí ficou isso aqui. Então, pega a trouxinha que a gente fez, bem amarrada, vem aqui na colher de pau que suspendeu, ok? E amarra ela aqui, desse jeito. Daqui, uma panelinha de água fervendo devagarzinho e mergulha lá. Vai ficar pouco tempo aqui, 5 minutos, cravado. 5 minutos então aqui na Cravado. panela, e enquanto isso a gente já vai fazendo o nosso recheio. O recheio é super simples. Nós temos abacate. Com colher eu vou pegando uma quantidade aí que vai ser suficiente para o nosso trabalho aqui. Uma esmagada assim grosseira. Daqui a gente põe pitada de sal, um pouquinho de azeite e suco de limão. Tá pronto, não precisa nada mais do que isso. Enquanto eu espero a torrada e o ovo, eu coloco ela na geladeira para guardar ele no escurecer. Quando o ovo sai, a dica é: prepara um bolzinho com água e um pouquinho de gelo e saindo de lá você mergulha em água e gelo por 1 minuto ou 2 para ele poder dar um choque térmico e dar uma contração, ficar mais firme e poder trabalhar com mais facilidade. É o nosso tempo. Já deu o nosso alarme, Já então. deu o nosso alarme, vamos pegar ele e simplesmente mergulha na água e gelo. Deixa aqui 1 minutinho. Tirei. Ok? Vamos deixar o gelo lá do lado. Agora é a hora da verdade. Vamos cortar. Então vamos lá. Prato que vocês preferirem. Nossa torrada. Um pouquinho de abacate por cima. Ok? Desta forma aqui. Com gentileza e muito carinho, muito amor, a gente pega o ovo. Sem tremer, ok? Coloca aqui por cima. A ideia é essa mesmo, ok? Ele deu uma quebradinha, mas volto a dizer, porque por dentro ele tá mole. Essa é a ideia de ficar, senão vira um ovo cozido e não tem o mesmo efeito. Um tiquinho de pimenta do reino quebrada ou com pimenteiro e um fio de azeite. E agora, a parte mais difícil do programa, que é experimentar, que eu particularmente adoro. Vamos lá, a prova do 9, vamos ver se funcionou agora e se deu tudo certo aqui. Enquanto eu experimento, professor, o pessoal gostou da receita, quer conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, onde que te encontra? Tem aí um Instagram, um Facebook, telefone? Tem sim, vamos lá. Eu dou aula na USP, na Universidade de São Francisco de Campinas, e às vezes dou aula também para grupos fechados, particulares, grupo de amigos ou pessoas que queiram aprender algumas coisas mais sobre cozinha. Melhor maneira de entrar em contato comigo: Instagram, mensagens diretas, ou pelo Facebook através do Messenger. Meu nome é de sempre, tanto para o Instagram como para o Facebook, Jonathan Lauriola, que é meu nome completo. E mandando mensagem, eu não vejo a cada hora, mas eu vejo e acabo dando um retorno, e a partir daí nascem conversas. Se tiver dúvidas ou perguntas a fazer, vocês podem mandar para lá, que fiquem tranquilos que às vezes pode demorar 1 ou 2 dias, mas eu acabo respondendo. Então essa aí é a melhor maneira. Eu acho que o pessoal de casa não reparou, né, não deve ter percebido que você tem um sotaque diferente, né? O professor não é brasileiro. Não, eu sou italiano, já moro aqui no Brasil há bastante tempo, mas de fato eu nasci lá, estudei lá, vivi lá, mas adotei o Brasil como segunda pátria, né, para morar, para viver, e
Eu acho que o Brasil também me adotou com muito carinho e muita emoção. Quero mostrar pro pessoal de casa aqui a gema como é que ficou, né? Ficou... Opa! Né? Tá dando, parece que tá dando certo, gente. Aqui. Assim, ficou delicioso, não tá forte. O pão não é um pão, né, salgado. Não, a ideia é que fique delicado. Se gostar de gostos ou temperos mais fortes, gente, uma pimentinha, um pouco mais de sal. Tempero sempre é uma coisa muito subjetiva, muito de gosto. Então, a proposta é essa, espero que vocês gostem e que aproveitem. Professor, muito obrigado pela participação. E o professor volta em um outro programa aqui com a gente para ensinar uma outra receita. Eu fico por aqui porque eu, né, preciso terminar com esse prato aqui. Justiça. Né?